Zona Multicor na área, ao som do DJ Vic. Agora senta aí que o programa de hoje está recheado de informação e diversidade. Não sei se vocês sabem, mas o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, o IFOPEN, mostrou em uma pesquisa em 2017 que o Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo, perde só para os Estados Unidos e China. 40% dessa população são presos e presas provisórios, ou seja, não foram sequer a julgamento, reflexo de um racismo muito presente na nossa sociedade. 64% dessa população é negra e mais da metade tem entre 19 e 29 anos. Quando se é LGBTI+, as dificuldades enfrentadas diariamente são maximizadas nesse sistema carcerário. É para discutir sobre a violência nesse espaço, as histórias e as soluções que o Zona Multicor recebe a promotora Irene Cardoso, do Ministério Público de Pernambuco. Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada por ter vindo, Irene. Obrigada pelo convite. Cheguei a me botar numa cela com 19 rapazes, onde tudinho ali era homofóbico. E começaram a me espancar, mandaram eu tirar minha roupa, tentaram me estrupar. Espancava a gente e botava a gente para dormir no sanitário. Entendeu? Já me acordei muitas vezes de madrugada, abaixo de mijo, de urinar. Nesse tempo eu tinha sido perseguido e levei uma surra. Fui amarrado, levei uma surra, chute na cara. Já abanei muito preso na cadeia, já apanhei muito. Eu fui dormir de novo e me acordei com eles me queimando, já me queimando com plástico quente, pegaram o aerosol, perfume, e o outro riscou o isqueiro que veio a chama pra cima de mim, eu botei meu braço. Aonde queimou meu braço todinho, minhas costas, minhas pernas de queimadura. Eu me encurtei e disse que tinha o vírus do HIV, para eles não se apossarem de mim. Fui estuprada e fui mantida ali dentro sem poder sair, sem poder pedir ajuda. A desumanização das pessoas em situação carcerária é um problema grande hoje no Brasil e afeta de forma ainda mais violenta pessoas LGBTI+. Criam-se, então, nos presídios, alas separadas. Em Pernambuco, todas as unidades têm celas específicas para LGBTI+, mas só 2 dispõem de pavilhões completos, como a área da diversidade no presídio de Igaraçu, que conta com 17 reeducandos e reeducandas. Irene, nós temos a informação de que um deles chegou a renunciar o direito ao regime semiaberto por preferir a ala. O presídio de Igaraçu, hoje, ele foi construído para 400 pessoas privadas de liberdade e atualmente ele tem 3.500. Então, qualquer pessoa hoje imagina um espaço que caberiam 7 pessoas e multiplica isso e imagina que tem 49 nesse espaço. É hoje o presídio de Igaraçu. Nesse presídio, depois que você passa da fase do regime fechado, você pode ir para o semiaberto. No semiaberto, você já tem a chance de 35 saídas para visitar a sua família. Então, abdicar desse direito significa que a perda de não ter esse contato externo, ele sente muito mais, ou ela sente muito mais, a ponto de dizer, eu prefiro ficar no PIG, no presídio de Igaraçu, onde eu tenho pelo menos esse conforto de estar entre os que me rodeiam. E por isso que essa pessoa, dentre esses 17 que estão no pavilhão da diversidade, esse decidiu ficar no pavilhão, aí para um outro presídio que ele não tivesse esse acolhimento. Aí, diante disso, como é para essa população LGBTI que é recebida geralmente nos presídios de Pernambuco ou em zonas como essas? Como é que essas pessoas são recebidas e tratadas? Pronto, o COTEL, na verdade, é a porta de entrada do sistema prisional da região metropolitana. No feminino, essa porta de entrada é a colônia penal feminina do Recife. E aí, nesse primeiro momento, nós temos uma triagem, não é? Que é feita a disposição se vai ficar em qual presídio. As mulheres vão para a colônia penal feminina do Recife e quem está no COTEL é redirecionado para outros lugares. Nesse momento, há sim essa pergunta da sua orientação sexual.
Nos presídios femininos, nós já conseguimos uma conquista. Lá tem uma pessoa trans, e, inclusive, foi uma dificuldade muito grande porque ele se autodeclarou trans e algumas pessoas acharam estranho porque ele possuía barba. E aí tem toda uma dificuldade ainda nessa identificação, se pensar que todo trans necessariamente tem que ter, ser totalmente feminino. Não é? Ainda há muito essa questão. Mas mesmo assim, pela sua autodeclaração, ele foi para lá. Aí alguém pode dizer assim, mas alguém pode se aproveitar? Não, há todo um aparato, há uma equipe psicossocial que faz essa entrevista, está preparado para receber essa autodeclaração e verificar que ela condiz com a verdade. No meu caso, eu sou um homem trans. Já me parei diversas vezes pensando, se eu cometesse um delito, para onde é que eu iria primeiro? Como é que seria isso? Então, tipo, eu iria para um presídio masculino, eu iria para um presídio feminino, como é que seria essa recepção lá? O pessoal lá já é bem esclarecido, como é que funciona isso? Bom, essa autodeclaração, ela vai permear uma escolha. Tudo são conquistas muito recentes. Mas eu diria hoje que as séries, ela tem essa preocupação, não é? Pelo menos na região metropolitana. Ainda há muito a conquistar no interior do estado, mas a região metropolitana, depois dessa triagem, que é normal para todos, no primeiro momento, com certeza, pelo nome da certidão de nascimento, ou pelo sexo de nascimento, iria para um presídio masculino ou feminino. Mas depois desse período de isolamento, que teria-se com certeza o cuidado de não juntar não vai para os outros pavilhões, fica mesmo numa área de isolamento, poderia se pleitear isso, que de fato já tem acontecido, não é? De ir para um lugar em que você se identifique com o seu gênero. Mas no caso, assim, teria o convívio? No primeiro momento, sim. No primeiro momento, sim. Todos. Poderia se, por exemplo, um trans homem, não é? Para evitar um caso de estupro, poderia ser feito um pedido para ficar numa cela isolada. Entendi. É possível. Você passa algumas vezes pelo sistema prisional, né? Vítima, muitas vezes, de um preconceito, né? Que é caracterizado sempre na nossa sociedade, né? Por ser prostituta, por ser preta, por estar vulnerável na rua. Então, numa abordagem policial, onde uma policial fez uma leitura de uma cisgenericidade, né? No meu corpo, e no momento da abordagem policial, começou a me revistar e percebeu que a minha genitália não era aquela que ela esperava, né, o que ela estava visualizando, e cortou meu cabelo, e a partir dessa imposição, desse corte do cabelo que eu comecei a me impor, para que as meninas não pagassem mais pista naquele espaço, né, fui parar num presídio, acusada de portar 18 pedras de crack e R$32 em dinheiro. Hoje é super necessário ter um espaço de acolhimento direcionado para o público LGBT, tanto nas unidades masculinas quanto nas unidades femininas. Por quê? Essa população está muito estigmatizada, né? Ela sofre muitas violações, né? O estupro e o uso do corpo nesses espaços é muito constante. Então, quanto mais proteger essa população, claro, que é um processo de segmentação. A gente entende que tirar essa população do convívio geral, até porque a grande maioria não tem visita, né? Eu posso contar dedos, né, dentro desses quase 8 anos que eu passei dentro do sistema prisional, quantas pessoas eu vi sendo visitadas, né? Muitas poucas famílias, né? Inclusive a minha mesma era uma, que não passava na porta, né? Ou até passava na porta, né? Quando eu tinha alguma coisa para poder mandar um dinheiro para fazer um depósito, alguma coisa assim do tipo, aí até vinha. Mas fora isso, muito difícil. Então a família, ela exclui muito. Então depois de 2010, quando a gente começou a fazer esse discurso do sistema prisional em relação para a população LGBT, e quando saiu o primeiro decreto do Conselho Nacional de Ressocialização, a gente começou a ter um olhar diferenciado, né? O movimento social, o controle social começou a ter um olhar diferenciado, e a própria gestão governamental, para poder realmente proteger essa população dentro desses espaços, ou pelo menos diminuir o estigma. E aí, com a visita da OEA, né, uma articulação internacional da ANTRA, que aconteceu, que é a Rede Nacional de Travestis e Transsexuais, e essa visitação aqui no nosso estado, a gente realmente conseguiu consolidar algumas coisas, né, como uma política realmente instaurada de espaço específico para essa população. Isso é necessário nesse momento, mas a gente espera que daqui a um tempo todo mundo seja visto como igual, não tenha que mais separar a sigla por
letrinha por letrinha, que tem que separar as pessoas, e mesmo assim a gente entende também que a gente, de certa forma, vulnerabiliza essa população também. Irene, por que é importante mecanismo de proteção de zonas específicas à população LGBT, na sua visão? Bom, historicamente, como é que se dá essa questão sexual nos presídios? Até a década de 80, não poderiam ter visitas íntimas. Não era permitido, mesmo que um preso tivesse esposas, elas não poderiam ir até o presídio. Isso, inclusive, faz parte de um estudo de Pernambuco, de um livro nacional, mas tem muitas contribuições pernambucanas, chama-se História das Prisões. E uma das fundamentações de permitir-se a visita conjugal, que foi já direcionada na lei de execução penal de 84, a justificativa foi exatamente que foi detectado que havia sexos entre os homens, não é? Como fala Foucault, só de não falar de sexo a gente já está falando dele mais do que o silêncio, não é? E nesse enclausuramento masculino, é mais do que nós pensamos comum essa forma de associação. Eu digo forma de associação mais do que uma relação, porque muitas vezes ela passa da relação sexual para uma relação de proteção, como acontece dentro das unidades femininas, porque as mulheres são muito abandonadas, não é? Eu costumo dizer que na minha promotoria nós temos uns 100 atendimentos mês. Desses 100 atendimentos, em 3 anos de promotoria, foram 2 homens perguntar sobre suas mulheres. Então, a convivência entre as mulheres, o sexo entre as mulheres é muito mais do que uma relação sexual. Ela passa até por esse sentimento de proteção. Isso é um dado. O outro dado é quem já entra nesse sistema se declarando homossexual ou não se declarando sendo homossexual. Havia entre os presos uma violência muito grande. Muitas vezes eram condenadas por eles mesmos a se servirem de empregadas, a lavarem roupas de graça, a limparem a cela. Então, você tirava da sociedade e replicava aquilo dentro dos presídios, não é? Então, se você é homossexual, você vai ser nossa empregada aqui dentro, né? Então, você vai fazer tudo por nós. No presídio de Igaraçu, foi muito importante quando se colocou lá dentro uma fonte que permite que lavem roupa. E essa roupa ser entregada de uma forma que eu possa até cobrar por essa roupa, porque o Estado não dá farda, não é? Então, as pessoas usam suas próprias roupas e precisam lavar essas roupas. Então, a partir do momento que eu institucionalizo, aliás, o Estado já está omisso em não fornecer farda, mas a partir do momento que eu institucionalizo e dou proteção a quem vai lavar roupa e cobrar por isso, eu também estou dando uma forma digna de estar ali dentro. Aqui são a roupa dos clientes, né? Que a gente lava a roupa. Aqui dá para se ver como o dia de hoje está cheio de roupas. É disso mesmo, porque todas aqui trabalham aqui, trabalham lavando roupa também. Nós temos aqui pia de lavar roupa, como lá embaixo não tem, coisa que lá embaixo não tem. A benefitoria para a gente mesmo que foi para organizar e ajudar nós mesmos, até com o nosso trabalho. Faz parte do dia a dia, do cotidiano de nós, né? Daqui que a gente tira a sobrevivência da gente e até dos populares e familiares da gente, né? Também a gente ajuda através da lavagem de roupa. E esse pra, querida, bora balar? Não mandou o seu ainda? Então vê, ó, antes de ir pro intervalo, a gente vai de Vrá, mas não deixe de enviar o seu close pra gente através do nosso e-mail, zonamulticou@gmail.com, ou pela nossa página no Facebook, Zona Multicou. Lembrando que a fechação é só de 1 minuto, viu, garota? Seja ligeira. E hoje o Vrá é com Vic, bora lá?
mind.